No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 11 e 12, nós temos: "É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, tiveram prazer com a injustiça." A operação do erro, o dar crédito à mentira. Versículo 11. O julgamento dos que não deram crédito à verdade, pois não há outra maneira. Os que não dão crédito à verdade creem na mentira. Mas como nós, que cremos na verdade, podemos desmascarar a operação do erro? Pois esta operação do erro é permitida pelo próprio Deus para aqueles que não creem na verdade. Vamos ver o que o próprio Deus diz em Hebreus. Como age, onde age e o que acontece na operação do erro. Hebreus, no capítulo 3, no versículo 10, Deus diz assim: "Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos." Onde age a operação do erro? Leiam Hebreus 3:10. Deus diz assim: "E estes sempre erram no coração." Onde que está a operação do erro? Na mente humana, na nossa mente. Se seguirmos os nossos pensamentos, nós seguiremos a operação do erro. Vamos dar crédito à mentira. Veja o que as lideranças religiosas dos nossos dias fazem. Eles mesmos são os que elevam, eles mesmos são os que dizem que tudo é uma bênção, eles mesmos dizem que tudo é correto e que as coisas do Evangelho são como são. Mas vamos perceber que a palavra de Deus desmascara estes que elogiam a própria igreja, que eles mesmos fundaram e seguiram o coração deles e fazem da igreja um lugar festivo segundo a carne e que agrada a homens carnais nos pensamentos do seu coração. Veja que o que nós dizemos sobre a igreja não tem valor algum. O que nós dizemos sobre Deus não tem valor algum. O valor está na palavra. E o perigo está em errarmos no nosso coração e não conhecer os caminhos do Senhor, não conhecer os pensamentos de Deus. As coisas do Evangelho são muito graves. Primeiro, somos pecadores, precisamos de arrependimento. Segundo, precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo que nos convence do juízo. Juízo é algo muito sério. Do juízo, do pecado e da justiça. Porque estamos tratando com algo legal. Estamos tratando com algo que fala do que é justo. Daquilo que é a nossa tão grande e eterna salvação. Portanto, é algo muito sério. Não é um caminho fácil segundo o coração e pensamento humano. Por isto, a operação do erro é no coração, no nosso pensamento e na nossa vontade de que as coisas sejam segundo o que nós pensamos. Deus diz isso em Isaías 55, do versículo 6 ao versículo 9. "Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos.
e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vejamos então, a operação do erro é no coração. Deus descreveu isso aqui agora, porque ele diz que nós devemos deixar os nossos pensamentos. Isso é uma compreensão básica de nossa vida espiritual. Deixar os nossos pensamentos. O que pensamos sobre a igreja, sobre o reino de Deus, o que pensamos sobre o próximo, o que pensamos sobre as pessoas e sobre nós mesmos, são os nossos pensamentos, a nossa personalidade e o que somos. Devemos deixar tudo isto e nos converter ao Senhor, isto é, buscar o Senhor enquanto se pode achar e achar a mente do Senhor, os caminhos do Senhor. É isso que o Senhor disse em Hebreus 3:10. Eles erram porque não conheceram os meus caminhos, isto é, os meus pensamentos. Nós temos que conhecer os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? Jesus, a palavra, tudo que Deus disse, tudo que Jesus disse, tudo que os apóstolos ensinaram. Então, Deus diz que os céus são os seus pensamentos. E se queremos estar nos céus e não errar, e não participar desta operação do erro que encheu o cristianismo, que encheu os chamados cristãos e crentes, que está nessas divisões sem fim, nessas doutrinas humanas e carnais em que os cultos se tornaram apresentação da carne. É o homem se apresentando para louvar a Deus segundo a carne e não para tomar a cruz e negar a si mesmo. Esta é a maneira de nós vencermos a operação do erro. Compreenderam o que é a operação do erro? É aquilo que opera por meio da mente humana e carnal. Por isso Jesus disse, negue a si mesmo. Converta-se ao Senhor. Converter-se ao Senhor é aceitar os pensamentos do Senhor. Por isso Paulo diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Vamos vencer a operação do erro por meio de obedecer à palavra de Deus e nos convertermos a Ele e reconhecermos que nossos pensamentos e nossos caminhos não servem para sermos espirituais. Louvado seja Jesus, o caminho de Deus. Amém.